pelo Senhor. Na carta de 1 Pedro, dando continuidade à nossa exposição. Desta vez nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 21. 1 Pedro capítulo 1, 17 ao 21. Pedro, do 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso pedido, como foi antes, Deus, é que o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor fale aos nossos corações aqui. Nós saímos da nossa casa, Senhor, para vermos a tua presença, que louvarmos o teu nome, mas também sermos exortados, sermos consolados pela tua palavra, Senhor. Então, o nosso pedido é que o Senhor fala à tua igreja, fala ao teu povo, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, a sociedade bíblica, né, quando escreve a Bíblia, ela coloca um tema, né, no versículo 13 ao 21, pelo menos na minha Bíblia é assim, no Senhor dos Irmãos, pode ter outras divisões, mas no versículo 13 ao 21 ele coloca um tema, né, santidade na vida, é o que está escrito aqui na minha Bíblia, talvez você esteja algo parecido, e a gente dividiu esse trecho, né, possamos chamar de perícope, né, esse trecho da Bíblia, em duas partes, né, nós meditamos do 13 ao 16 e agora vamos do 17 ao 21. Mas eu quebrei o texto, que é um texto com pensamento único, né, da própria Pedro. Mas eu quebrei o texto propositalmente, porque nós não conseguimos expor todos esses versículos num sermão só. Né, ficar muito longo, né, no ano passado a gente falar todos esses versículos. Por isso eu quebrei. Mas entenda como uma continuidade do texto. Tanto que no primeiro trecho, né, do 13 ao 16, eu coloquei como tema santidade. E do 17 ao 21 eu coloquei santidade 2. Porque fala da mesma coisa, né? O tema é o mesmo. Lógico que Pedro vai trazer argumentações diferentes, mas o tema é o mesmo. Então é basicamente isso que a gente vai tratar nessa noite, né? A continuação do texto. E antes de a gente entrar no texto, eu começo trazendo uma situação para a gente, imaginem só. Não sei se vocês já passaram por essa situação. Se vocês foram uma pessoa que falaram, ou uma pessoa que escutou, mas talvez você já deve ter visto isso, né, escutado em algum lugar, de uma pessoa usar do poder que ela tem, ou do cargo que ela ocupa, para tentar humilhar as pessoas, né? Acho que todo mundo já passou por isso, ou já viu isso acontecer. Por exemplo, surge aquela pergunta, né? A pessoa cheia de orgulho de si, do cargo que ocupa, ou da autoridade que é, e diz: você sabe com quem você está falando? Essa frase é repetidamente falada por essas pessoas, né? Essas que são cheias de si mesmo, demonstrando uma superioridade. Você sabe com quem você está falando, né? Pedro ele vai tratar um pouquinho disso, de quem somos nós, de nos fazer entender, né? Mas antes disso, irmãos, o texto ele começa com essa partícula, né? Ora, dando uma ideia de adição àquilo que Pedro já estava falando, somando, né? Dando continuidade àquilo que Pedro já estava falando nos versículos anteriores.
Ou seja, Pedro começa o versículo 17 descrevendo como agir, qual é o agir daquele que é santo. Pedro antes ele descreve o que é ser santo. E aqui Pedro vai dizer como é que o santo ele vive, como é que o santo ele se relaciona com os demais. É muito interessante porque o apóstolo ele usa verbos, né, como esse invocais. Veja só no versículo 17. Ora, se invocais, a gente está dizendo, e a ideia aqui de invocar é clamar por ajuda, é pedir por ajuda, por socorro. Né? Então, se você pede, é recorrer a alguém por socorro, para que resolva a sua situação. Veja como uma frase é construída, né? Ele diz assim, ora, se invocais como Pai. Invocais como Pai para aqueles que são santos, né? Aqueles que estão sendo santificados. Pedro incentiva para que eles clamem ao Pai, para que eles invoquem o Pai diariamente. E essa é a ideia que dá no grego, no original. É clamar e invocar o Pai todos os dias. É interessante isso, irmãos, porque eu já faço aplicação na nossa vida, né? Porque nós costumamos a invocar o Pai ou a clamar ao Pai nos momentos difíceis de nossas vidas, né? Bem comuns. Até o incrédulo clama a um ser superior quando passa por um momento difícil. Mesmo que ele não acredite em nada, né? Mas quando o avião está caindo, ele clama por alguém que é superior a ele. Nos momentos difíceis da nossa vida, a gente tem essa tendência, né? De ter mais fé, porque a gente já não consegue resolver as coisas com o nosso próprio braço. Mas, irmãos, Pedro diz aqui, ó, vocês devem clamar ao Pai diariamente. Se bem que ele estava num contexto de perseguição e provavelmente estava passando por dificuldade todos os dias. Mas não é só por causa disso que Pedro fala isso. Pedro fala isso que independente das circunstâncias que nós estamos passando na nossa vida, tudo estamos passando graças ao bom e misericordioso Deus. E por isso nós devemos clamar ao Senhor todos os dias de nossa vida. Versículo maravilhoso na Bíblia que diz que nós devemos chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram. E talvez a gente pense, né, qual é o mais difícil de fazer? É chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? E alguém pode dizer, mas o mais difícil é chorar com os que choram. Não é, irmãos. Chorar é mais fácil. Se condoer da dor do outro é mais fácil. Mas se alegrar com a alegria do outro mexe com o nosso ego. Porque nós somos sempre mais merecedores do que o próximo. A nossa grama deveria ser mais verde do que o nosso vizinho. E se alegrar com a alegria do outro é o mais difícil. Nós já devemos fazer isso todos os dias. Mas você sai do texto, né? E aí eles falam numa ideia de clamar constantemente pelo Pai, diariamente. Isso nos faz, irmãos, seres dependentes. Veja só. Se nós devemos clamar a alguém que é superior a nós todos os dias, isso traz uma ideia de dependência e também impotência. Porque nada podemos fazer sem o nosso Deus. E a impotência no sentido bom, não no sentido ruim, de se sentir menosprezado sem poder fazer nada, mas pelo contrário, ser dependente de Deus e fazer tudo para a honra e glória de Deus, clamando a Deus na alegria e na tristeza, na fartura e quando não existe mais nada. Deus nos faz seres dependentes, relacionáveis com Ele. Primeiro dependente de Deus, dependente da sua graça. E segundo, irmãos, dependentes uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho. Como eu disse, Deus nos fez seres relacionáveis. Nós temos que nos relacionar uns com os outros constantemente, diariamente. Não tem ninguém autossuficiente a ponto de conseguir viver sozinho. O filósofo, certa vez, na ideia de que a sociedade é má e que corrompe o homem, a sociedade, ele teve a grande ideia de se colocar dentro, vamos viver sozinhos em floresta, né? E naquela época ele dizia que o homem nem precisa da mulher, só para se reproduzir, ele consegue viver sozinho. Então era a cabeça daquele homem. E aí ele disse, não, vamos viver sozinhos dentro da floresta. Isso era impossível, irmãos. A maldade não estava na sociedade. Estava na sociedade também porque é constituída de homem e irmãos. Mas a maldade estava no coração do próprio homem, como diz a palavra de Deus. Então, irmãos, a dependência, ela existe. O único ser que é independente em tudo, em todo e todos, é o próprio Deus, é um atributo de Deus que não é comunicável à criatura. Só Deus, ele é independente. É um atributo somente dele. Todas as criaturas, irmãos, seja planta, árvore, animal, lua, estrela, sol, os seres humanos, tudo
Todos nós somos dependentes uns dos outros e somos dependentes de Deus. Por isso que nós devemos clamar a Deus diariamente. Por exemplo, veja só a ideia, né? Se o planeta Terra, irmãos, fosse um pouquinho mais perto do Sol, era impossível ter vida no planeta Terra. Nós morreríamos, né? Se nascêssemos, nós morreríamos queimados. Se ele sair da sua órbita, do seu eixo, e mais próximo do Sol, nós não conseguimos nos proteger do Sol e morreríamos queimados. Mas se também ele saísse do eixo e se afastasse um pouco do Sol, nós morreríamos congelados, porque não ia ter calor suficiente para nós sobrevivermos. Mas Deus mantém toda a ordem do universo, tudo aquilo, as estrelas, o Sol e tudo que precisa ser colocado em ordem. Ele é o Deus que provê todas as coisas e controla tudo e todos. E a esse Deus nós devemos clamar todos os dias na nossa vida. Esse é um Deus que controla até exatamente a distância que o nosso planeta deve ter do Sol, para que possamos viver. Imagine cuidar da roupa que nós vamos vestir, do alimento que nós vamos comer e da nossa casa. Deus nos deu animais e diz, vocês vão administrar a terra. Tá aí os animais, vocês vão servir de alimentos deles. Mas veja como é o ciclo, os animais eles se alimentam de outros animais, se alimentam de plantas, as plantas sobrevivem por causa do sol, o sol está ali, Deus controlando tudo isso, e Deus ordena as coisas, né, de uma forma que protege o seu povo, né, o povo de Deus, ele ordena as coisas acontecerem. Agora eu pergunto, né? Quem é você mesmo, né? Aquela pergunta inicial. Você sabe quem eu sou? Quem é você mesmo? Comparado a um Deus que ordena todas as coisas. Quem você é mesmo? Se você é alguma coisa hoje, se você possui alguma coisa hoje, é porque o Deus que ordena todas as coisas te deu de presente. E não se orgulhe disso. Se orgulhe do Senhor, como o apóstolo Paulo mesmo fala. Por isso, uma das maiores características, irmãos, do ser humano, ou melhor dizendo, uma das maiores características do crente é a humildade. Humildade. É algo que vem junto com a conversão. É algo certo que vai ser trabalhado no processo de santidade, é bem verdade, mas é algo, irmãos, que vem dentro do nosso coração, que o Espírito Santo coloca no nosso coração, porque não há orgulho, não há jactância, não há nada que nos faça nos ensoberbecer de coisas que não dependem de nós. É incrível, porque o seu próprio Jesus Cristo, ele, no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança que Jesus Cristo traz ao povo é exatamente essa, né? Felizes ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra humildes aqui é pobre mesmo. Uma pessoa pobre. E aqui não é relacionado só à parte financeira, não. Mas veja, o pobre, ele não tem que se envergonhar. Ele depende dos outros. Ele sabe que ele vai chegar em casa e não tem o que comer, e se não for a bondade dos outros, se não for alguém que proveja alguma coisa para ele ou para a família dele, ele vai padecer ou vai ficar com fome. O Senhor Jesus diz, feliz é aquele que é pobre. Ele não está dizendo que é aquele que não tem o que comer, não, mas é aquele que entende que não depende dele mesmo. Depende de Deus. Aquele que não depende, que entende que não depende da sua sabedoria, do seu trabalho, ou da sua força, do seu salário, mas ele depende unicamente de Deus. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor todos os dias. Nós devemos ser humildes para reconhecer a dependência que nós temos do Senhor. Porque o mesmo Deus que nos deu tudo, Ele pode nos dar tudo, mas Ele continua sendo Deus provedor e sustentador das nossas vidas. Pedro envia essa carta ao povo, e eu já repeti isso várias vezes, mas eu digo de novo, a um povo que estava sendo perseguido. E Pedro diz assim, vocês estão sendo perseguidos, humilhados, maltratados, mas essa carta aqui que eu estou escrevendo, principalmente nesse versículo, está dizendo que vocês devem ser santos, e uma das características da santidade é a humildade, vocês devem ser humildes. Pedro está dizendo, depende de Deus, somente de Deus.
E o texto continua falando, né, desse Criador como aquele que julga sem favoritismo. Veja lá no versículo 17: se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas. Ou seja, a palavra aqui é favoritismo, né? Sem favoritismo. Não há ninguém favorito no reino de Deus. A gente, infelizmente, tem muitas igrejas que pegam o favoritismo, né? A acepção, né? Que acham que o poder do Espírito Santo está na manifestação de línguas. E é tão triste isso, irmãos, porque a gente vê dentro de uma igreja dessa, tem uma pessoa lá, rapaz, crente no Senhor, mas que com sinceridade não consegue falar em línguas estranhas, né? Ele é colocado de escanteio, como se fosse uma subdivisão dos crentes, né? E ela passa por um problema muito grande, psicológico, espiritual, porque ela não consegue fazer aquilo que os seus líderes conseguem. Como se a manifestação de línguas estranhas fosse a clara evidência que o Espírito Santo habita naquela pessoa. Mas é sem favoritismo, irmãos. Deus dá o dom a cada um, né? Cada um tem o seu dom. Deus distribui os dons dentro da igreja. Mas veja que ele diz assim: sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. E esse julgamento que Pedro se refere aqui não é um julgamento final, né, de todas as coisas, onde Cristo voltará no trono branco e julgará todas as coisas, mas um julgamento diário de acordo com a sua santidade, ou seja, as consequências dos nossos erros, das nossas atitudes aqui na terra. É desse julgamento que que Pedro está falando. Lembra que Pedro ele fala nos versículos anteriores sobre o processo de santidade que se dá diariamente? A gente falou que se divide em 3 perspectivas, pelo menos. O ato de Jesus ter morrido na cruz nos torna santo. O ato de Jesus voltar no futuro, né, próximo, e levar a sua igreja nos torna santos, né, glorificados, santos para sempre, sem pecado, sem choro, sem evidência. E no meio tem um ato que não é um ato, é um processo. É o processo da santidade, em que nós temos também, junto com o Senhor, passando por esse processo de santidade, em que quando a gente cai em pecado, a gente pede perdão ao Senhor e tenta mais não fazê-lo. Esse é o processo de santidade. É disso que Pedro está falando, é que nesse processo de santidade nós vamos às vezes tropeçar, nós vamos cair, vamos voltar a pecar, o velho homem vai querer insistir em voltar à nossa vida. Mas aí Pedro diz que nós devemos ser santos todos os dias, nos afastando do pecado, clamando ao Senhor todos os dias. Quando estiver difícil, clame ao Senhor. Quando estiver fácil, clame ao Senhor. Devemos agradecer ao Senhor por todos os momentos da nossa vida. Pedro alerta ao povo peregrino para que eles clamem a Deus em humildade. Porque Deus, Ele disciplina o seu povo que caminha no pecado. É didática de Deus. É assim que Deus ensina o seu povo. Ele disciplina o seu povo. Por isso que nós temos a disciplina da igreja. É nada menos ou nada mais do que a imitação da própria palavra de Deus. É bem verdade que o crente ele não perde a salvação. Nós sabemos disso. A nossa salvação está confirmada em Cristo Jesus. A obra dele é perfeita, justificadora. Não volta atrás, não há um segundo julgamento, né? Perfeita. Mas nós recebemos disciplina dentro das coisas que nós fazemos diariamente. E há as consequências físicas do pecado, né? Certa vez uma pessoa me perguntou, mas cara, veja só, a pessoa matou alguém, assassinou alguém, foi presa. E aí Deus libertou ela lá, né? Ele conheceu o Senhor Jesus Cristo na prisão. Ele não deveria sair da prisão, porque agora é uma nova pessoa, né? Eu não sei se ela falou isso por inocência, mas é exatamente isso, irmãos. A salvação em Cristo não nos liberta das consequências das nossas atitudes aqui na terra. Veja, a alma dele foi salva do maior cárcere que podia existir, que é o cárcere do pecado, da cadeia do pecado. Mas ele está pagando as consequências do que ele fez, de forma física, com o corpo. E disso nós não somos libertos. Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. É uma frase verdadeira. Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. E Deus
muitas vezes em forma de disciplina, faz com que isso aconteça, para que possamos aprender e glorificar o nome dele. A disciplina existe para restauração. É muito difícil sermos disciplinados, porque ninguém quer ser contrariado naquilo que pensa, naquilo que fala. Nosso orgulho não deixa de ser contrariado, né? A gente quer estar certo sempre. Às vezes nos falta humildade para reconhecer o erro. Isso eu falo não só na igreja, irmãos. Eu falo no relacionamento conjugal também. No nosso trabalho. Há uma dificuldade entre marido e mulher reconhecer o erro. Queremos ser perfeitos em tudo que nós fazemos e falamos. Mas não se esqueçam que a humildade é uma característica do crente. E o reconhecimento do erro é algo divino. Porque sem Cristo nós somos perfeitos, né? Nós achamos que somos perfeitos. Mas a imperfeição mora dentro do nosso coração. Então a disciplina de Deus, veja o Salmo 126, que nós pegamos já. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. Passaram 70 anos na Babilônia, 70 anos numa cultura estranha, num povo estranho, no meio de falsos deuses, com nações estranhas, com outros costumes. Passaram por maus bocados. Tanto que quando eles voltam para a cidade, eles ficaram como quem sonha. A boca se encheu de riso, a língua de júbilo. Até as nações diziam grandes coisas do Senhor ter feito por eles. Veja, eles passaram 70 anos em disciplina. As pessoas morreram ali. Pessoas nasceram no meio da disciplina. Mas quando voltaram, quando Deus restaurou, eles voltaram a sorrir. E voltaram a cantar. A disciplina serve exatamente para a restauração do Senhor. Então, para que isso não aconteça, como nós devemos nos portar? Veja lá no versículo 17. No finalzinho do versículo 17. Como é que nós devemos nos portar para que isso não aconteça conosco? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa é a dica do período da vida. Devemos temer o nosso Deus. Não como uma pessoa ruim que não nos ama. Mas o temor aqui está relacionado a um respeito de um pai para o filho. Ou de um filho para o pai, melhor dizendo. E o filho não para qualquer pai, mas um pai que é rei, soberano e misericordioso também com as nossas vidas. Veja só, irmãos. Isso há temor, se antes houver amor. Não tem como ter temor sem amor. O ímpio, ele não teme ao Senhor. O ímpio, ele tem medo do Senhor. Eu já vi pessoas dizendo assim, a nossa realidade lá no alto do céu, né? Vocês não vão mais conhecer onde era a igrejinha no alto do céu, mas onde a gente veio, mas era no... Paulo sabe, né? Era no morro mesmo, assim, bem pertinho do morro, e a ponto de já ter culto lá com portas fechadas, porque teve tiroteio na frente. É um negócio bem escandaloso mesmo, assim, a gente tomou um susto quando a gente chegou lá no Carol. E assim, eu já vi gente que roubava, participava de muitas coisas erradas, e em uma das conversas que eu tive, ele disse assim, eu nunca matei ninguém, mas não foi por falta de oportunidade, porque eu tinha medo de Deus, o que ele podia fazer comigo se eu tirasse uma vida. Ele não teme ao Senhor, mas ele tem medo do Senhor. Tem medo do Senhor. Os santos, eles amam ao Senhor, por isso eles os respeitam, eles os temem a Ele. Só ama ao Senhor quem conhece a sua lei e a sua cumprir. Então veja a relação que existe aqui, né? Só teme ao Senhor aqueles que antes o amam, e só ama aqueles que cumprem a sua lei, que têm a lei como fundamento da sua vida. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Veja como um bololô de gato daqui, né? Mas veja como é santo isso aqui. Não há como ter uma coisa sem outra. Não há amor, não há temor sem amor. Não há temor sem respeito da lei do Senhor. E também não há amor se não há respeito. E tudo isso é o princípio da sabedoria. Então não há como eu fazer uma coisa e não fazer outra. Não há como eu temer ao Senhor e não amá-lo. Não há como eu amá-lo e não temer. Tudo relacionado, irmãos, são coisas que vêm na nossa vida, por mais que seja um processo de santificação e demore para que essas etapas sejam cumpridas,
mas necessariamente isso deve acontecer na nossa vida, porque um é a consequência do outro. E Pedro está falando àquele povo que é peregrino, como é que vocês vão se portar? Como é que vocês vão resolver todas essas coisas? Como é que vocês vão passar por tudo isso? Temam ao Senhor. Porque temendo ao Senhor, vocês são sábios. Tudo isso puxa o amor a Deus, o temer a Deus. A sabedoria, ela deve ser amiga íntima da humildade. Sabedoria, irmãos, sem humildade é tolice. Se a sabedoria ela não for amiga íntima da humildade, há um elo destruído e nada funciona. É um cadeado, é uma corrente sem um elo, não tem serventia, não funciona. Pedro diz aos peregrinos que eles devem clamar a Deus, para que eles continuem vivendo em santidade e em humildade durante toda a peregrinação ou durante toda a perseguição. Para que isso funcione, o elo da corrente, os elos das correntes devem estar bastante fechadas e abraçadas umas nas outras. Mas veja agora no versículo 18. Pedro chama na responsabilidade, veja lá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Pedro chama na responsabilidade aquele povo e diz: vocês devem ser santos porque foram resgatados. Veja lá, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados. Pedro está dizendo assim, ó. E resgatados aqui, irmãos, é exatamente isso, é adquirir liberdade. É sair do cárcere, é sair da prisão, é ser libertado, né? É quebrar as algemas. E foram resgatados não por meio de coisas corruptíveis, diz Pedro. Vocês foram resgatados de uma vida pregressa, de uma vida horrível que vocês viviam, que foi aprendida com seus pais, diz o texto. Os pais ímpios que não conheciam a Deus, viveram uma vida desregrada, viveram uma vida de judaizantes, de pessoas que queriam, que davam muito mais valor às leis humanas do que à própria lei de Deus. Vocês aprenderam isso com seus pais, mas vocês foram resgatados não por essas coisas que são corruptíveis, que têm falhas, mas vocês foram resgatados por uma coisa incorruptível, ou por algo, melhor dizendo, incorruptível. Incorruptibilidade, incorruptível significa algo legítimo, algo que não tem artimanhas, algo que não tem arrumadinho, que não tem enrolada. Vocês foram salvos por alguém que pagou o preço da dívida de vocês, exatamente aquilo que vocês estavam devendo durante toda a sua vida. Não ficou nada para ser pago, foi uma dívida quitada até o último centavo. Isso é algo que é incorruptível. Ninguém pode falar nada, porque o preço que foi pago foi perfeitamente o preço que foi exigido. Pedro está afirmando aqui que toda a tradição que seus pais ensinaram a vocês, todos os costumes pecaminosos que vocês aprenderam com seus pais, toda a vida que vocês levaram antes de conhecer Jesus Cristo, o Senhor da vida de vocês, todos os pensamentos maldosos que vocês tinham, tudo isso agora morreu em Cristo. O apóstolo Paulo volta a reafirma isso lá em Romanos que nós lemos, capítulo 6. Os novos pensamentos, os novos procedimentos, tudo que vem agora, irmãos, vem porque alguém pagou o preço de forma incorruptível. Vocês foram resgatados por um preço muito alto. Mas que preço foi esse? Veja no versículo 19. Qual foi o preço, irmãos? Precioso sangue. Mas foi pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não estamos no Antigo Testamento, né? Não tem como ler esse versículo se não consultarmos o Antigo Testamento, para melhor entendermos o contexto dessa situação, né? Abram lá no livro de Levítico, capítulo 1, no livro da lei, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Diz assim, Levítico, versículo 1. Depois de Êxodo, terceiro livro.
Vamos passear um pouquinho no Antigo Testamento, irmãos. Diz assim, do versículo 1 ao versículo 5, Levítico, capítulo 1, do 1 ao 5. Chamou o Senhor a Moisés, do 1 ao 5. Capítulo 1, versículo 1 ao 5. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, a porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Paramos aqui, né, só para lembrarmos que no versículo 19 é exatamente isso: vocês foram salvos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito. É exatamente isso que o Levítico diz, né? No capítulo 3, se for oferta, for holocausto de gado, traga macho, sem defeito, a porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, daquilo que será queimado, né? Para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Enquanto esses versículos são impressionantes, vou até falar um pouquinho deles para poder entender, né? Aqui o contexto é que o Senhor chama Moisés, capítulo 1 do Levítico, né? O Senhor chama Moisés e ensina a Moisés como fazer o sacrifício. E qual é a qualidade do animal que deveria ser sacrificado. E ele diz assim, ó, quando for oferta de holocausto, aqui o holocausto significa oferta queimada, que será queimada, né, imolada, vai morrer, né, imolar o animal, depois vai queimar o animal, holocausto. Com fogo, né, usando gado, tem que ser macho e tem que ser sem defeito. O animal a ser sacrificado pelo pecado do povo deveria ser macho e sem defeito. Sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Ele não poderia nascer, se o animal nascesse com algum defeito físico, ele não poderia ser escolhido para ser imolado. Ele deveria ser perfeito. Essa é a premissa, né? E antes de você sacrificar o animal, você vai colocar a mão sobre a cabeça do animal, para que seja aceito no lugar dele. Ou seja, em outras palavras é o seguinte: o animal vai ser sacrificado e os seus pecados serão transferidos para o animal, e por isso que o Senhor Deus vai lhe perdoar. Alguém terá que pagar o preço com sangue para que você seja redimido do pecado. Alguém vai pagar o preço do pecado por você. Essa é a estrutura da Bíblia, né? Todo o tempo. Até chegando em Cristo, né? Essa é a estrutura. Alguém sempre pagou com sangue pelos nossos pecados. No Antigo Testamento também era assim. É uma transferência de pecado, né? É uma substituição dos pecados. E enfim matará o animal e depois pegará esse sangue do animal e fará o quê? É muito importante isso. Aspergirá sobre o altar. Isso tem uma relevância muito grande também. A gente vai tratar disso daqui a pouco. Então veja só, já falando, né? Esse sangue que era aspergido, né? Esse sangue que era derramado no altar, era derramado sobre a tampa da Arca da Aliança. A tampa chama de propiciatório. A tampa, né? Aquilo que tampava a arca, e foi construída, instrução do próprio Deus, com material que Deus disse que deveria ser construído, e aquela arca teria uma tampa que chama propiciatório, e o sangue daquele animal, morto pelo sumo sacerdote, seria aspergido, seria derramado sobre essa tampa. Quando se entrava no Santo dos Santos, uma vez no ano, seria feito isso, todo esse ritual, e esse sangue seria aspergido sobre essa tampa, o propiciatório. Logo após o sacrifício, esse sangue era tomado e aspergido com o dedo, né? Com o dedo era derramado sobre a tampa da aliança. Veja lá em Levítico, mais na frente, capítulo 16, para a gente comprovar tudo isso, né? No versículo 11 ao 14, só um pouquinho mais na frente, 16, do 11 ao 14. Arão, sumo sacerdote, né? Veja lá. Arão fará chegar o novilho da sua oferta, pelo pecado, e fará expiação por si e por sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também
de sobre o altar, o incensário sobre as brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído entrará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. A cada aliança chamada aqui de testemunho, né? Tomará do sangue do novilho, versículo 14, e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. Veja, irmãos, o que é que livrou o povo da morte, do primogênito, da morte do Egito? Era o sangue aspergido sobre as casas das pessoas, era o sangue do cordeiro que foi imolado, morto, e aí o anjo da morte passava sobre as casas, e aí ele pulava, né? Passa significa, a palavra passa significa isso, pular. É pular no original. E aí o anjo da morte pulava as casas que tinham sangue aspergido sobre os umbrais da porta, sobre a frente da porta. E aí o tabernáculo vem sobre o povo, e a ideia continua a mesma, porque Deus não muda a sua forma de salvação, é o sangue que salva. E aí Deus vai dizer assim, ó, o sumo sacerdote virá. E olha como é interessante esse texto de Levítico, porque dentro desse sacrifício também teria o incenso, né? E o incenso, irmãos, simbolicamente, né? ele fala exatamente das orações do povo. Ele não tinha o livre acesso que nós temos hoje para orar uns pelos outros. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas nós temos o livre acesso quando o véu é rasgado, esse véu que separava o sumo sacerdote, o Deus do povo. Esse véu é rasgado quando Cristo, né, morre. Esse véu é rasgado, e agora nós temos livre acesso, nós falamos com Deus diretamente pelo sangue de Cristo, como mediador. Mas naquele tempo não. Naquele tempo as orações eram levadas para o Santo dos Santos, e as orações eram levadas simbolicamente o incenso, e o incenso acendia, e aquele incenso ia aos céus, ele subia aos céus como fumaça, tomava conta do Santo dos Santos. Era a oração do povo de Deus subindo a Deus pelo sangue que foi aspergido junto com o incenso acendido no meio do Santo dos Santos. Isso tudo apontava para a obra perfeita de Jesus Cristo. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Eu sempre digo, né, no Antigo Testamento, o sonho do povo, o pedido do povo era para que Deus habitasse no meio deles, tabernaculasse no meio deles. E aí você vê a Arca da Aliança representando exatamente isso, a presença de Deus no meio do seu povo, era a comunhão entre Deus e os seus eleitos, entre Deus e o povo que Ele escolhera. É para que essa comunhão existisse, para que isso realmente existisse. Deus não habita em meio ao pecado. Ele não poderia compartilhar a presença dele com pessoas pecaminosas. Então, para que houvesse essa presença, essa comunhão entre Deus e o povo, mesmo o povo sendo pecaminoso, deveria haver sangue de inocente, sangue de perfeitos, para substituir os pecados das pessoas imperfeitas, do povo de Deus. Um tinha que morrer para que muitos sobrevivessem. Era a oração sendo levada a Deus por meio do incenso, mas porque o sangue tinha sido aspergido sobre a arca, sobre o propiciatório. O propiciatório tem uma espécie muito parecido, né? A redenção. É como se o sangue fosse derramado sobre o povo de Deus, quando é derramado sobre o propiciatório, e os anjos que estavam em cima do propiciatório, aqueles que estão ao redor de nós nos protegendo. O sangue é derramado, simbolicamente apontando para aquele que é perfeito, para aquele que é o Cordeiro de Deus, o perfeito de Deus. É bem verdade que eles faziam isso, irmãos, todos os anos, porque um animal comum, como um cordeiro ou qualquer outro gado, não suportaria receber o pecado da humanidade por todo o tempo. Jamais, por mais que eles fossem sem mácula, sem defeito, perfeitos, jamais eles poderiam suportar o pecado da humanidade. Mas o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o sangue de Jesus Cristo, esse sim era e é suficiente para redimir os nossos pecados. O único que poderia suportar todos os pecados do povo deveria ser o próprio Deus. Mas o Deus homem, o Deus encarnado, e esse não só suportaria o pecado de todo o povo de Deus, como seria suficiente
como sacrifício. Veja, Jesus Cristo não precisa morrer todos os anos, nem ressuscitar todos os anos. Quando o Filho de Deus fosse sacrificado, não haveria mais necessidade de rituais, de um novo sacrifício, de um novo dia de expiação. Seria um sacrifício único e perfeito, um ato que começa e termina, mas que tem consequências duradouras. O próprio Filho de Deus não tem defeito, é um macho sem mácula, sem pecado, sem corrupção. Seria um sacrifício eterno e suficiente. Já não precisariam mais subir ao Monte Sião, levar o seu gado e sacrificar, porque Cristo trouxe o seu próprio cordeiro, assim como Isaac foi levado para ser sacrificado, mas Deus deu o próprio cordeiro deixado entre os arbustos, simbolicamente apontando para Jesus Cristo como o cordeiro de Deus, que foi suficiente, que é suficiente para as nossas vidas. Se a gente for um pouquinho atrás no livro de Êxodo, capítulo 24, os versículos 6 a 8. Diz assim: Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Veja, Moisés ele vai ler a palavra, vai ler a Torá, né? Ler a lei, e depois vai aspergir o sangue sobre o povo. Cristo, ele foi a palavra lida, é a palavra testificada, é a palavra encarnada, e durante 33 anos da sua vida, ele foi essa palavra lida, a sua própria vida. Depois o seu sangue foi aspergido sobre o madeiro, sobre a cruz. Por isso que na continuação do texto, no final do versículo 19 de 1 Pedro, capítulo 1, Pedro diz que foi o sangue de Cristo o motivo pela santidade do seu povo. Mas pelo precioso sangue, diz o versículo 19, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele é responsável por nós sermos santos. E por isso que nós devemos buscar a santidade. Quando você não quer ser santo, quando você não busca a santidade, você está menosprezando todo aquele sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. No versículo 20, irmãos, veja lá. Pedro faz uma afirmação fantástica agora. Veja lá. Sem mácula o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele diz que esse sangue já era conhecido desde a fundação do mundo. Cristo ele morreu eternamente, nós já falamos sobre isso, né? Ele nasceu, morreu e ressuscitou eternamente. A salvação sempre foi por meio do sangue de Jesus Cristo. Era crer o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento cria nessa morte do Cordeiro, mas na promessa que haveria um Cristo de vida, isso era suficiente para a salvação, crer nas promessas de Deus. Isso é graça do Antigo Testamento. Desde a fundação do mundo, o povo foi salvo pelo sangue do Cordeiro, mas foi manifestado, como diz a continuação do versículo, veja lá, manifestado, como diz, que por meio dele, perdão, na continuação do versículo 20, porém manifestado no fim dos tempos. Cristo eternamente morreu, mas isso foi manifestado nos últimos dias. Nos últimos dias se deu há 2000 anos atrás, vem se dando há 2000 anos atrás. Nós vivemos nos últimos dias. O Cristo encarnado, ele inaugurou os últimos dias, o fim dos tempos. Fica claro que é exatamente isso, né? Nós estamos vivendo esses dias agora da plenitude de todas as coisas.
que culminará na última plenitude, que será a volta do Senhor Jesus Cristo. E Deus sacrificou o seu Filho por amor de mim, por amor de você, homens e mulheres pecadores, orgulhosos, cheios de vícios, desobedientes, mas por amor a nós, deu o seu Filho, Cristo, como o Cordeiro perfeito, sacrificando, aspergindo o seu sangue sobre a nossa vida. Sabe como é que Deus olha para nós, irmãos? Me permita essa analogia. Como se, me entendam aqui nas proporções, né? Como se Deus usasse um óculos. Não estou chamando Deus de míope aqui, mas me entendam o que eu quero dizer. Como se Deus usasse um óculos, e sem esse óculos ele enxergasse só o povo cheio de pecado. Mas as lentes desse óculos é o próprio Jesus Cristo. E quando ele coloca esse óculos, irmãos, ele vê um povo branco e alvo como a neve, no sentido de que não há mais pecado. Jesus Cristo é essa lente de Deus. Sem a lente, sem Cristo, nós merecemos o inferno. Com Cristo, nós somos merecedores por meio dele mesmo ao céu. Ele nos torna mais do que vencedores. Pedro termina o versículo 20, afirmando tudo aquilo que ele já disse, no versículo 20, né? Em versículo 21. No fim dos tempos, por amor de vós, e por meio deles, tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ele reafirma tudo aquilo e diz assim, ó, que por meio de Cristo é que nós temos fé no Pai. Até a nossa fé, né? até crer em Cristo, não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:8, né? É um versículo do preteriano. Temos que ter em mente. É mediante a fé. Isso não é um dom nosso, é um dom de Deus. Por meio de Cristo que nós temos fé no Pai. É por meio do sacrifício que temos paz com Deus. Mas a sua obra, ela não estava completa. Se você notar na carta de Pedro ele vai sempre voltar a bater nessa tecla. E é a tecla da ressurreição de Cristo. É a tecla da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Ele sempre vai bater nessa tecla, porque é isso que causa esperança para o povo perseguido. Veja, Deus ressuscita o seu filho, Deus faz com que o filho vença a morte já não consegue mais conter Jesus Cristo, e ele volta diretamente ao Pai, depois de 40 dias mais ou menos da sua ressurreição. O apóstolo termina dizendo aqui, por causa de toda essa obra maravilhosa, perfeita e completa, por causa do sangue de Cristo, por causa da sua morte e da sua ressurreição, devemos viver santo como Ele é santo. Devemos encher o nosso coração de esperança, pois Ele virá para nos buscar. Por isso que ele termina, irmãos, veja lá. Tendes fé, que por meio dele tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé é a esperança, e esperança sejam em Deus. É a esperança que deve nos mover todos os dias. É a esperança que deve nos mover todos os dias. Então, irmãos, para a gente encerrar, né? Quem somos nós? Você sabe quem sou eu? Quem é você? A humildade faz parte do coração do Pai. E a humildade faz parte da santidade. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, com essa palavra. Deus fale, continue falando na nossa mente, no nosso coração durante a semana. E que possamos colocar em prática tudo isso que nos fez falar, para a honra e a glória, e pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Amém. Fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, de toda graça, de toda misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Deus, por essa palavra aqui pregada, Deus, porque apesar de nós, o Senhor tem falado ao seu povo, que por meio de Cristo, Deus, o Senhor conquistou, Deus, as nossas vidas, nos comprou pelo um alto preço, o sangue do Teu Filho, ó Pai, e preço esse que é suficiente por todos os nossos pecados, todos os pecados dos Teus eleitos, do Teu povo. Deus, que possamos viver santo para a honra e glória do Teu nome. Não nos deixa, Senhor, viver de qualquer maneira.
como se isso não existisse, nos faz lembrar todos os dias, Senhor, do teu sofrimento, mas também nos faz lembrar todos os dias da tua glória. Coloca em nosso coração esperança. Possamos ser santos, porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.